É isso aí, pessoal. Um ótimo dia para você aqui no canal. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Você é muito bem-vindo aqui, você que não é inscrito. E você que é inscrito também, se você não é inscrito, se inscreva, dá like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas também. É isso aí, pessoal. Obrigado a você pela sua presença aqui no canal. Obrigado pela sua audiência também na rádio Patriota Notícia. Você que pediu do canal que eu ouvi, a Rádio Patriota. Então, muito obrigado pela sua audiência também. Muito obrigado a você. Pessoal, vamos falar um pouco sobre o Aras, que está dando um show aí na PGR. Ele mandou um recado, né, contra as coisas que o STF tem feito. Né? E isso é muito bom pra gente. Né? Muito bom para nós brasileiros, porque o Aras está dando um show aí com relação a tudo isso que está acontecendo aí no nosso Brasil. Né? Isso é muito bom, né? Isso é algo precioso, porque o Aras pode ser o cara que vai salvar o Brasil. Né? Eu acredito muito nisso. Né? Embora a gente vê muita crítica contra o Aras, mas eu acho que ele vai ser o cara aí que vai salvar o nosso Brasil da corrupção e das coisas que o STF tem feito. Né? Isso é muito mais importante aí. Eu acho que agora as coisas vão começar a se encaixar, né, no governo Bolsonaro. Acho que agora as coisas vão se organizar um pouco melhor com a área na PGR. Né? Isso é muito importante a gente ter essa consciência também, porque o que precisamos, né, que é todos nós queremos, né, no Brasil, que as coisas realmente funcionem, que as coisas realmente andem, que o STF pare de mandar e desmandar no Brasil, né, mandar no governo. Então, eu acho que agora as coisas vão começar a se encaminhar. Acho, minha opinião. É minha simples opinião, né? A simples opinião de um brasileiro, de um patriota. Né? Eu acredito muito que as coisas agora vão se encaminhar junto ao presidente Bolsonaro e o Aras na PGR. Né? Isso é muito importante a gente ver isso também. Tá bom? Então, pessoal, eu quero falar para vocês que eu estou lançando o aplicativo. Eu vou estar lançando agora no final do mês, tá? Aplicativo de interação, onde você poderá fazer mimos, né, com ele. Né, e a gente vai usar muito isso na campanha do ano que vem, né, uma campanha na campanha do para prefeito e vereador e para presidente da República também. Por que eu quero usar esse programa? Eu vou falar um pouco sobre isso. Né, eu tenho falado muito pouco sobre isso e vou começar aqui com vocês. Por que eu estou lançando esse aplicativo, esse aplicativo, né? Porque tem algumas pessoas dentro da esquerda, né, esquerda central ali, que utilizam essa plataforma, esse sistema. E aí, pensando nisso e vendo também o vídeo do Olavo de Carvalho, eu comecei a analisar, por que não criar um projeto como esse? Criar um projeto parecido, né, mas bem diferente do que eles fazem também. Tem algumas coisas que vão conter nesse aplicativo também, que vai ser bem diferente do que você nunca. Tem coisas que acontecem. É um aplicativo parecido com o aplicativo que tem nos Estados Unidos, né, que ainda não chegou ao Brasil, mas ele é bem parecido e vai ser muito bacana aqui que você vai poder utilizar várias coisas nesse aplicativo. Né, você vai poder se interagir, você vai poder, não vai poder ligar, mas vai poder colocar fotos, postar vídeos ali, você vai ficar por dentro das notícias que acontecem no dia a dia, também informações, vai ser muito bacana também nesse aplicativo, além de você poder gravar vídeo em Mimos. O que seria Mimos? Mimos seria vídeos em animações, né? Então é mais ou menos por aí. Então esse aplicativo está demorando um pouco mais para desenvolver, porque leva um pouco mais de tempo para a gente montar um aplicativo como esse. Né? Um aplicativo, na verdade, como esse projeto, né, o projeto inteiro, né, leva um pouco mais de tempo para se montar. Né, por isso vai demorar um pouco mais para que a gente possa ter já o app aí para a gente poder fazer parte aí. Mas eu acredito que até o final desse mês já tenha a primeira versão do aplicativo e depois eu só fazer a atualização aí do aplicativo, até porque para colocar na Google, né, precisa de uma série de processos para que você coloque o aplicativo na Google hoje. Uma série de coisas que a Google pede para você colocar, tipo, eu tô aqui recheado, né? Mas a Google hoje está pedindo uma série de coisas para você colocar um aplicativo lá, né? Informações lá. Então isso é muito complicado.
né? Mas aí todas as informações do aplicativo tem que estar atualizado com o sistema da Google, então é bem complicado aí da gente colocar, entendeu? Mas a gente está se adequando ao sistema da Google para poder colocar esse sistema aí para funcionar também, tá bom? E se você puder, aqui embaixo eu vou deixar o número da minha conta pessoal, se você puder me ajudar, né? Eu estou precisando de R$ 80 até amanhã, né? Então eu conto com o apoio de vocês aqui para que vocês me ajudem com esse valor. Não sei se alguém já ajudou, mas se ajudou, muito obrigado. Se você ainda não ajudou, se você puder ajudar e está interessado em ajudar, eu vou deixar o número da minha conta aqui pessoal para vocês aqui. E aí vocês poderão me ajudar aqui no canal, tá bom? Muito obrigado a você do canal Carlos Santos. E a gente volta hoje mais tarde com live. Lembrando que hoje tem o melhor do NPB aí na rádio Patriota Notícias, tá bom? A partir das 19 horas. Ontem atrasou porque o computador travou aqui, deu um problema no computador e acabou atrasando. Mas hoje eu vou, acho que vai dar pra gente fazer antes do horário, tá? E assim que terminar a live de 18h30, a gente inicia aí com a nossa. Às vezes passa um pouquinho, mas hoje a gente vai tentar colocar aí no horário padrão, 19 horas, em ponto, a nossa rádio Patriota Notícias. Tá bom? Tem crescido cada vez mais. Obrigado a você por me ajudar com a rádio e divulgue a rádio também, tá bom? Peço o seu apoio, não só para o canal, mas também para a rádio, né? Que a gente precisa alcançar centenas de pessoas, né? E conto com o seu apoio também para que você me ajude a alcançar essas pessoas através da Rádio Patriota. A gente está crescendo muito para outros lugares, mas o principal é que a gente possa crescer também em todos, o Brasil inteiro possa ouvir a Rádio Patriota Notícias, tá bom? E se você tiver alguma dificuldade, tô tendo dificuldade em baixar o aplicativo ou tendo dificuldade em ouvir a rádio, você manda uma mensagem para mim aqui embaixo no link para que eu possa estar te ajudando ou te auxiliando aí também e resolvendo para você. Porque tem alguns lugares que eu acho que tem dificuldade em ouvir a Rádio Patriota. Então, se bem que tá pegando em vários lugares, tá pegando até na China, nos Estados Unidos, eu acho que não tem. Eu acho que hoje isso acabou, tá bom? Mas se você tiver alguma dificuldade, manda uma mensagem para mim que eu ajudo você aí com a app ou com o Play também, tá bom? Mas o Play eu não vou deixar aqui embaixo, só quando eu coloco o vídeo na live que eu consigo botar, porque eu estou gravando pelo tablet, então não tem como colocar o Play. Mas eu vou deixar o nome da rádio aqui embaixo e também o número da minha conta, pessoal, se você puder ajudar com esse valor que eu preciso até amanhã, tá bom? Obrigado a todos, um ótimo dia para você, uma ótima terça-feira, fique todos com Deus e até a live de 14, 16h30 tem uma live e depois tem uma outra live às 18h30 também. Tá bom? Obrigado a todos e vamos juntos, porque o nosso Brasil precisa de nós, nosso presidente também precisa de cada um de nós aqui, apoiadores do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.